Olá, aqui estamos para trabalharmos mais um dos temas importantes do nosso curso de noivos. Hoje nós estamos na aula 10 e vamos falar sobre planejamento familiar e educação de filhos. Duas coisas muito importantes, né? A gente vai começar trazendo a visão bíblica sobre família e filhos. Um texto que é clássico e é, sem dúvida alguma, o primeiro texto que fala da Bíblia que fala sobre família está em Gênesis 1, 27. E a palavra de Deus diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a. Bom, queridos, a primeira coisa importante que nós precisamos ressaltar sobre a visão bíblica de família e filhos é: Deus estabeleceu o casamento. Casamento não é um acontecimento que ele tem a ver com o acaso, ele tem a ver com uma influência social, uma influência da sociedade, né? Mas o casamento tem a ver com necessidade, tem a ver com algo que está relacionado à própria natureza humana, tá? A palavra de Deus diz que eles foram unidos por uma aliança, feitos um casal. Deus os abençoou. Quando nós pensamos na família a partir do casamento, a partir do casal, realmente a nossa conclusão tem que ser: isso tem a ver com aquilo que Deus colocou em nós. Há uma necessidade, há em nós um anseio, há em nós uma expectativa, há em nós, sem dúvida alguma, algo que nos impulsiona para o casamento. Deus cria o homem, Deus cria a mulher. E Deus, então, une esse homem e essa mulher, porque a primeira declaração do homem, depois que ele viu a mulher, foi: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, o homem criou um interesse, uma expectativa, e a mulher correspondeu a esse interesse e a essa expectativa. E vemos lá então em Gênesis 2, 24, a palavra dizendo: por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, ser um casal, constituir uma família. A segunda verdade importante que nós destacamos também da visão bíblica sobre família e filhos é que Deus estabeleceu que eles seriam pais, né? E diz a palavra, né? Deus os abençoou, ele lhes diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. É interessante que o Salmo 127, versículo de número 3, para mim é um dos textos que eu mais gosto de refletir quando o assunto é filhos. O salmista diz: herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. Deus coloca então no homem e na mulher essa capacidade de gerar, né? Os faz fecundos, os faz capazes de gerar, e Deus então dá ao homem e à mulher essa oportunidade de serem pais. Então percebemos na visão bíblica Deus constituindo o casamento, o casal, a família, que se completa com a chegada dos filhos, que tem a ver com o plano de Deus. Bom, o segundo ponto importante que nós precisamos frisar na nossa aula sobre planejamento familiar, né, e educação de filhos é que o planejamento familiar tem que ser feito em oração e com responsabilidade. Planejar a família não tem nada de errado. Aliás,
é algo extremamente saudável, né? E que todos os homens e mulheres e todos os casais precisariam se debruçar ante a esse tema e se proporem a, de fato, estabelecer um planejamento, fazer um planejamento sobre o casamento, sobre a família, sobre a paternidade, sobre a criação de filhos. O primeiro texto que nesse ponto eu quero trazer está em Jeremias 29. Alguns versículos que eu quero destacar, mas de forma mais específica eu quero destacar o versículo 6. Eu quero que depois você vá lá a partir do versículo 5, 6, 7, você leia esse texto. Mas olha o que diz Jeremias 29, 6. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais. Sabe, queridos casais, o plano, né? O ter um plano para o casamento é algo muito importante. Vocês não podem se casar simplesmente deixando as coisas acontecerem. É preciso fazer uma reflexão mais profunda sobre esses princípios bíblicos e, de fato, se debruçarem ante esse desafio. Vocês têm um desafio de um planejamento familiar. Então vamos lá. Essa verdade que eu vou destacar é importante. Nenhum casamento deveria acontecer por acaso ou acidentalmente, tá? Não teve outro jeito, nós nos casamos. Aconteceu uma gravidez, nós nos casamos. O destino quis assim, nós nos casamos. A palavra do profeta Jeremias aos jovens, aos homens, às mulheres foi: olha, vocês precisam, de fato, estabelecer um casamento a partir de uma decisão coerente, tá? É como se Jeremias estivesse falando assim aos jovens da sua época: vocês precisam de um plano de família. Vocês precisam ter um plano para a família de vocês. Vamos voltar um pouquinho, versículo 5, Jeremias fala assim: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. O profeta deixa realmente claro que o plano incluiria estabelecer uma estrutura para o casamento, né? Já ouviu aquela máxima: quem casa quer casa? Então um planejamento familiar passa também por: eu preciso de uma casa, nós precisamos de uma casa, edificar uma casa, né? Ter uma capacidade de produção. Quando ele fala sobre plantar pomares, tá? Ele está falando de ter um projeto de produção, tá? Uma empresa, um negócio, uma profissão, tá? Uma atividade rentável, uma atividade lucrativa que possa estruturar a família. Todo casal precisa buscar uma condição financeira que seja saudável para o casamento ir bem. Porque uma das grandes crises que tenho visto ao longo dos anos, já há mais de 40 anos aconselhando jovens casais ou casais já mais experientes, é a crise financeira, tá? Isso é um problema sério. Então Jeremias fala: olha, construam casas, plantem pomares, comam do fruto, comam daquilo que vocês produzem, sejam capazes de desenvolver o potencial de vocês e crescer. Mas outra coisa interessante também que Jeremias deixou claro foi: olha, vocês precisam ter filhos. O plano de uma família, o planejamento de uma família passa também pelo planejamento dos filhos. E o conselho foi: tomai esposas e gerai filhos e filhas, tá? E aí, será que casais cristãos podem ter um plano para gerar filhos? Ou seja, vamos
ter aquele planejamento, olha, quantos filhos queremos? Quantos filhos vamos ter? Vou falar da minha experiência, apesar de no meu tempo não ter essa estrutura que hoje a gente oferece aos casais, a gente não tinha o aconselhamento, a instrução, toda uma coerência, mas eu buscava ler, Patrícia também, e nós chegamos a uma conclusão, né? Sim, ficou no meio do caminho. Ela pensava em ter 2 filhos e eu pensava em 3. Deus atendeu o plano dela, tivemos 2 filhos, né? Um casal, Caio e a Camila. Mas Deus atendeu também o meu plano. 2 já estava bom, mas eu queria 3. Então Deus nos deu o 3º filho, mesmo às vezes com algumas restrições e algumas posturas de prevenção. Como um milagre, Deus nos deu o 3º filho. Mas nós não queríamos ter filhos indefinidamente, muito embora a palavra fala sobre encher a terra, né? Mas preste atenção, vocês não vão fazer isso sozinhos, né? Claro que nos tempos em que estamos vivendo, existe um espaço para prevenção e para regulação. Quantos filhos vamos ter, né? Quantos filhos seria ideal? Eu penso que 1 é pouco, nenhum é nada, né? 1 é pouco, 2 já é razoável, né? 3 eu acho que é um número ótimo, mas quem sabe Deus quer dar 4, 5, 6, se estiver no plano de vocês, por que não? Não tem nenhum problema. A questão é haver toda uma coerência nesse planejamento. Então, 2 coisas importantes no planejamento familiar, tá? Claro, além de cada um dos indivíduos, o homem e a mulher, o rapaz, a moça, o noivo, a noiva, né? Se estabelecerem de uma forma coerente em relação à sua capacidade, seu potencial, seus talentos, né? Desenvolver bem esse potencial. 2 coisas, oração, então é a primeira delas, e segunda, responsabilidade, tá? Começando pela oração, a gente precisa buscar a Deus, nós precisamos clamar que o Senhor abençoe o nosso casamento, nosso relacionamento, a nossa aliança, que o Senhor abençoe os nossos filhos, mesmo quando não os temos ainda, tá? Senhor, dá-nos filhos, Senhor, prepara os nossos filhos, pensem, reflitam, orem, clamem, busquem do Senhor, tá? Colocar isso diante de Deus é muito importante. Mas a outra coisa, de fato, é a responsabilidade. Ou seja, é preciso responsabilidade, tá? Não se pode sair gerando assim, de forma aleatória e irresponsável, tá? Mas também não se pode se abster do privilégio e da oportunidade da paternidade e da maternidade, tá? Então, alguns, eu não quero ter filho, eu abomino criança, eu não gosto de criança. Um dos projetos de Deus para o casal é ter filhos. O profeta Jeremias fala a respeito disso. Mas toda uma racionalização é importante para trabalhar esse projeto dos filhos. Usar métodos contraconceptivos é errado? É pecado? Não. A contraconcepção ou a prevenção da concepção não é pecado, mas o fazer isso de forma indefinida, tá? Isso é comprometedor. Então é preciso, responsabilidade, racionalidade, colocar isso diante de Deus e agir com coerência. Métodos abortivos, jamais, tá? O aborto, ele é abominável. O aborto é um ato, de fato, que ele é comprometedor, porque ele é um atentado contra a vida. Pílula do dia seguinte, tá? Qualquer tipo de recurso para interferir, interromper o processo da concepção é pecado, Deus não quer.
toda uma prevenção pode ser feita, buscar a boa orientação médica, o bom acompanhamento médico, isso é um fator importante, e usar de responsabilidade. E aí vem, e os filhos? Por quê? Porque os filhos precisam ser, de fato, recebidos de uma forma coerente. Os filhos não devem nascer fora do casamento, tá? Criança que nasce fora do casamento tem um certo comprometimento, e isso é muito sério. Então é preciso refletir muito seriamente sobre isso. Por quê? Porque a criança precisa de cuidado físico, cuidado emocional e cuidado espiritual. Então, os pais precisam ter um planejamento. Como vamos cuidar dos nossos filhos que o Senhor nos der, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então, buscar toda uma coerência e todo um crescimento para fazer isso. Bom, mas nós vamos para o nosso terceiro ponto sobre o planejamento familiar e educação de filhos, que é princípios bíblicos para a criação dos filhos. Então nós já vimos, casamento é de Deus, ter filhos é de Deus, planejar o casamento e planejar os filhos é de Deus, muita oração e responsabilidade, mas em terceiro lugar, nós vamos falar um pouco sobre princípios bíblicos da criação de filhos. Então, aos que terão filhos, precisarão saber cuidar desses filhos. Vamos a um texto, para mim, clássico, maravilhoso, que está em Efésios 6,4. Paulo fala assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Queridos, percebemos que a palavra de Deus nos fala de um padrão de Deus para a família. Tá? Ela fala do padrão do relacionamento, nós já vimos, já tratamos, as aulas têm tratado muito sobre isso, mas hoje nós vamos concentrar um pouco no padrão da criação de filhos, do relacionamento com os filhos, tá? Veja o que diz Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Quando é que o ensino começa? Quando o filho tem 1 ano, 2, 3, eu vou te dizer uma coisa, papai, mamãe ou casal que serão papai e mamãe. A educação e o ensino dos filhos no caminho do Senhor começa antes mesmo do nascimento. Logo após a geração, a concepção, a vida intrauterina, ela requer também todo um cuidado. Pai e mãe orando, pai e mãe ministrando, né? Aquilo que se ouve, aquilo que se fala, toda a conduta emocional, física, cuidado, zelo, tá? Mas a ministração da palavra de Deus, mamãe, você tendo seu bebê no ventre, já pode começar a cantar, a louvar, a orar, a ministrar. Papai, você pode participar também, chegando, tocando a barriga da mamãe, falando, compartilhando, declarando amor, declarando as coisas de Deus para os filhos. E então, quando nascerem, já estarão também com esse conteúdo, né? Ainda que de uma forma inconsciente, eles terão esse conteúdo ali que será enriquecido com toda uma sequência. Pais que amam ao Senhor, que oram pelos filhos, que oram, né, ali durante a fase, os primeiros anos, né, a primeira infância, ao dormir, contar histórias, orar, colocar na cama, ainda não sabe nem falar, mas ora e abençoa e declara. Então, na medida que os filhos vão crescendo, esse conteúdo vai crescendo também e eles vão experimentando mais de Deus. Vejam bem, pais que conhecem a Deus e não sobre Deus. Essa é uma verdade que eu quero destacar. Deus não está interessado que você fale dele para o seu filho. Deus está interessado em que você viva um relacionamento com ele diante do seu filho, tá? Amando a Deus, se consagrando, jejuando, orando, lendo a palavra,
vida de oração, congregando, tendo uma vida intensa, ministério. Os filhos precisam acompanhar os pais, vendo os pais amando a Jesus, amando a igreja de Cristo, servindo intensamente ao Senhor. Então, pais que conhecem a Deus e não sobre Deus. Pais que tenham vida devocional na palavra e oração. Pais que oram pelos filhos e com os filhos, tá? Se os filhos precisam te ver orando, será que meu pai ora? Será que meu pai lê a Bíblia? Será que meu pai tem relacionamento com Deus? Filhos que não veem isso nem vão questionar, nem vão perguntar. Mas filhos que veem os pais orando, falando, compartilhando com Deus, declarando paixão, amor, eles também se apaixonarão por Deus e eles crescerão nesse ambiente de conhecimento de Deus e das coisas de Deus. Ensina a criança, tá? E aí vem, queridos, na criação dos filhos, no ensino da palavra, nós vamos estabelecer limites, nós vamos estabelecer regras, nós vamos ensinar princípios, nós vamos ensinar valores, nós vamos educar os nossos filhos realmente como é devido, como é necessário, tá? Os filhos aprendem se confrontando ou sendo confrontados pelos pais num ambiente de fato de ensinamento, um ambiente pedagógico, um ambiente onde a didática do ensino seja viva, tá? Olha só, como que você vai ensinar seu filho a orar? Orando com ele, orando diante dele, ele verá isso. Ele verá você amando, declarando amor a Deus. Então é importante transmitir vida e não meramente conceitos. Transmitir princípios e não eu acho, eu penso, nesses dias não se usa isso, não se usa aquilo. Queridos, vamos para a palavra. Nós vamos buscar o que a palavra de Deus diz e ensinar o que a palavra de Deus nos recomenda, né? Amar, honrar pai e mãe. Eu digo que muitas vezes quem ensina os filhos a serem desobedientes são os pais. O pai dá uma ordem, fala que vai fazer uma coisa e não cumpre. E não está ali para disciplinar o filho no sentido de filho, não é desse jeito, é dessa forma, tá? Não pense que disciplina é castigo, peia, né? E a palavra de Deus coloca a vara como a última instância. Agora, pais que estragam os filhos, eles podem matar os filhos de bater. Aliás, eu quero dizer, não podem matar. Sabe, criança não foi feita para apanhar, tomar couro. Não, criança foi feita e estabelecida por Deus para que os pais amem, cuidem, demonstrem carinho, afago, abraço, amor, declarações, coerência, bons exemplos, bons princípios, bons valores. Pais que amam ao Senhor vão educar os filhos no caminho do Senhor e quando eles forem velhos, não se desviarão do caminho. Amém? Bom, sendo objetivos, eu creio ser esse o ensinamento básico daquilo que nós entendemos como planejamento familiar e educação de filhos. Eu quero concluir dizendo, casais que têm um plano para construir uma família serão abençoados, serão mais assertivos e serão mais realizados, serão felizes, terão famílias abençoadas. Então essa é a nossa aula e eu quero rogar ao Senhor que Ele ministre e abençoe sua vida, seu casamento, a vocês como futuros pais, aos filhos de vocês que virão como herança do Senhor. Eu declaro, vocês serão casais bem-sucedidos, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e que vocês possam ter um casamento de sucesso.